Olá, meus amigos do canal aqui. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma informação, se é que vocês ainda não sabem, a respeito de tudo o que está acontecendo, né? A gente está aqui trabalhando, empenhado em resolver os nossos problemas familiares, problemas financeiros, e a gente se depara com uma situação dessa. A Rússia inclui o movimento LGBT em lista de terroristas, né? Tem um monte de canais falando aqui, ó. Rússia classifica movimento LGBT como organização extremista. Rússia define LGBT como extremista, terrorista, tá tudo aqui, ó. Suprema Corte proíbe movimento, tudo mais. Rússia inclui tal, tal, tal. Isso aqui é só você procurar Rússia, né, e o movimento que vocês vão encontrar. Eu criei um canal gamer recentemente, né? E eu tô para desenvolver trabalhos aí em cima de videogames e games. Preciso trocar esse computador para poder começar esse projeto. Então eu queria a opinião de vocês a respeito disso aí. Eu vou criar um jogo chamado World War Woke. Aquele W ali virado, né? É o número 3. Seria o motivo da Terceira Guerra Mundial. Nesse meu game, eu vou relatar, né, que graças a esse movimento LGBT, perturbaram a nação russa. Não tinha nada que fazer de repente, né? Mas eu vi o depoimento do Putin quando ele alegou a entrada. E se vocês entrarem aqui, ó, esse daqui foi o que eu assisti no canal aqui de notícias. Eu fico um pouco preocupado, né? Porque eu venci o exército brasileiro. Eu tenho um filho com um problema e na hora da apresentação dele, Tem lá no exército, informação na lá voz para ele servir, né, com de 18 João anos, Victor. Tem uma eu fui junto, levei os exames médicos do meu filho e fala, falei: João. meu filho não vai ficar nu na frente de ninguém, porque quando eu fui servir, eu fui colocado numa sala de mais ou menos 2 metros, 3 metros no máximo, por 3, né? Um cubículo com mais ou menos 40 outros jovens de 18 anos, todos nós nus, e nós tivemos que ficar ali por um período de mais ou menos uns 5 minutos. As nossas roupas, elas foram todas empilhadas, foi feito um monte, então na hora ali você tinha que procurar onde que estava a sua cueca, onde que estava a sua meia, aonde que estava a sua calça, misturada naquele monte de roupas, no meio de mais de 40 pessoas. Então eu peguei os documentos do meu filho, peguei os exames médicos do meu filho e fui lá, no exército, na cidade de São José dos Campos, e falei pro cara lá, falei pro sargento, meu filho não vai ficar nu, meu filho não vai passar por esse processo, eu tô aqui com os exames dele e pronto. Não, mas todo mundo passa, seu filho não vai passar, cara. E tinha um pessoal desarmando, montando o fuzil com a cobertura virada para trás, né? Tipo, sem olhar, né? Tem que montar o fuzil sem olhar, com coisa que isso aí resolve numa guerra. Eu fiquei 2 anos na selva. Eu posso dizer para vocês o que funciona e o que não funciona. Então, com o tumulto que aconteceu ali, veio um tenente. Aí o tenente falou: o que está acontecendo aí, pai? Eu falei: é o seguinte, meu filho teve problema quando nasceu. É, nós estamos acompanhando ele aqui. Ele não é um jovem em condições de servir o exército, ele vai ser dispensado do serviço. E eu estou aqui com os exames para comprovar que o meu filho é homem. Está escrito aqui. Peraí, só um momento. Senta ali no banco. Aí nós ficamos sentados no banco. Enquanto isso, o tenente ficou lá conversando com o pessoal lá da direção lá do quartel. E ele veio e falou: não, de fato, o seu filho não vai servir. E do lado do meu filho, sentado no mesmo banco, eu, meu filho e uma outra pessoa, era uma moça. Era uma moça, uma mulher, com seios, tatuagens, né, no seio, tudo ali, com uma roupa, mas não era uma moça, era um rapaz. Então ele ficou sentado no banco, meu filho ficou sentado também, e eu ali, nós três, esperando a liberação do exército, para que eu e meu filho fôssemos embora. Então eu venci o exército brasileiro. Graças ao Todo-Poderoso, eu nunca bati continência para subversivo. Então a gente vê que o mundo está uma bagunça. E esses caras aqui, nessa matéria, eles falam aqui, deixa eu ver se é esse ponto.
Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recentemente reeleito para mais um mandato de 6 anos, afirma Vamos ouvir aqui. ser Só um defensor da instante. família e da religião, posicionando-se A máquina é velha. decadente Bom, e vamos lá. satânico. Vamos lá. Espera um pouco. Vamos voltar. Tal cirurgia foi classificada pelo presidente da Duma, o parlamento russo, Vyacheslav Volodin, como sendo um caminho para a degeneração. Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, recentemente reeleito para mais um mandato de 6 anos, afirma ser defensor da família e da religião, posicionando-se contra o que chama de Ocidente decadente e satânico. Olha, Muito Olavo, bem, a o gente Vladimir Putin, ele está chamando chegando. nós, né, que somos o Ocidente, do que é mesmo? Deixa eu voltar aqui para não ter dúvida. E satânico. É decadente e satânico. Peraí. Posicionando-se contra o que chama de Ocidente decadente e satânico. Ocidente decadente e satânico. A Rússia sempre ficou isolada lá no mundo deles, né? Aí, pessoal, a gente tem essa notícia aqui, ó. Papa abençoa união homoafetiva. Aqui, ó. Autoriza a bênção de casais gays, né? Tem um monte de matéria por aí. Eu não sou católico, mas o pessoal católico não gostou nem um pouquinho disso aqui. Eu tenho muitos amigos que são gays. Não são bem amigos, né? Mas eu os considero aí, são pessoas próximas. E tá repercutindo pra caramba isso aqui, né? Então, não sou eu que estou dizendo. A matéria que eu comecei a ver, o trecho vermelho foi até onde eu assisti, pessoal. Tá aqui, ó. Papa Francisco aprova a bênção de casais do mesmo sexo, né? A Igreja Russa Ortodoxa, ela não tem o mesmo Papa. Eles têm um Papa deles lá. Certo? Então a gente precisa esclarecer umas coisas aqui. Será que... Eu tenho uma visão sobre isso que mudou a minha vida, né? Sobre a verdade e a mentira. O meu avô falava assim, Eli, enquanto você falar a verdade, você será um homem destemido. Você não vai ter que lembrar de nada. O homem que fala a verdade não precisa lembrar de nada. Responsável por essa mudança, assim como e por mais horrível que seja o que você esteja fazendo, se isso de fato for verdade, ninguém consegue colocar a mão em você. Isso aí meu avô me falou. Por mais horrível que seja o que você esteja fazendo, se de fato for uma verdade, ninguém vai conseguir se opor a você e não vai conseguir impedir você de fazer o seu propósito. E eu tenho testado isso na minha vida e eu digo para vocês, como programador também, né? Antes de ser instrutor de engenharia aeronáutica, eu estudei programação, linguagem de programação. Então lá na linguagem de programação nós temos ali, na Bíblia está escrito, sejam suas palavras sim, sim, não, não. A Bíblia é o nosso primeiro manual de lógica. E sejam suas palavras sim, sim, não, não. Então lá na programação nós temos ali true, que é verdade, ou else, que é mentira. Se você não encontrar o dado na linha tal, você volta, não é? Então, o mundo ele foi mergulhado na mentira desde a sua fundação, desde que um começou a falar com o outro. Cada um tem a sua própria verdade. Eu aqui é uma verdade. Eu criei um canal no YouTube. Eu estou gravando vídeos para os meus filhos no canal gamer chamado Let's Go. Não tem nada a ver com esse canal aqui. Isso aqui é um canal de finanças e aplicativo anticrise. Mas, antes de gravar o episódio número 007, analisando tudo isso, já que também é uma situação de crise, né? O nosso canalzinho gamer está com 1.298 inscritos. Eu comecei esse canal aqui há 9 meses atrás, com o intuito de reunir 2 filhos. Eu tenho 2 relacionamentos. Desses relacionamentos nasceram filhos. Eu tenho uma menina, a Bruna,
Eu tenho o Abner, de um relacionamento, e eu tenho o Ian Jones, de outro. Então eu criei esse canal para que eles possam desenvolver, até porque eles são de uma outra geração. Eles não têm a mesma característica que nós estudamos nos anos 80 temos. Então, para a gente poder ensinar essa nova geração, ter uma didática, eu entrei aqui, nesse canal. Da mesma forma como eu criei o canal aí Anticrise, vou ter que instruir vocês. Da mesma forma como eu tenho levado o canal da Escola de Engenharia, que eu tenho aqui, que é o canal do Colégio Jedi. Muito bem, senhores. Então vamos lá. De repente eu fiz uma análise a respeito de tudo isso, né? Porque eu quero saber quem é que está falando a verdade aqui. E aí nós temos aqui Putin. Putin, acho que é assim que se escreve o nome dele. Cerimônia. O Putin numa cerimônia lá na igreja deles lá. Deixa eu ver o que aparece aqui para nós. Isso é muito sério, porque eu quero criar um videogame onde a humanidade acusa os wokes, todo esse pessoal LGBT. Isso é meu game, tá? É uma criação minha, é uma ideia minha. Eu quero apenas pedir a opinião de vocês a respeito do meu game. Nota aqui, ó. O nome dele é World War III Woke. Esse 3 é do woke. Nesse game, os wokes foram responsáveis pela guerra nuclear. E aí vai ter série de desenvolvimentos, né? Porque a gente não pode comer nada que está na natureza. A gente não pode comer os frutos das árvores, a gente não pode comer as plantações, a gente não pode comer os animais também. Então, o que, que nós vamos ter que literalmente caçar e comer? Nós vamos ter que caçar e comer seres humanos. Então, esse jogo meu, ele é muito pior do que um jogo de zumbi. Porque a gente vai culpar quem criou, quem causou o problema, né? De tudo isso. E nós vamos atrás deles, né? Temos que encontrar todos os responsáveis pela Terceira Guerra Mundial, o woke. Quem sabe, né, esse game desperte o interesse nas pessoas e falar, pô, o que esse jogo tá falando? É verdade. É verdade. A Terceira Guerra Mundial foi causada pelos wokes. Eles foram lá, prejudicaram lá o Vladimir Putin, né? Deixaram o cara nervoso, porque o cara não quer que entre LGBT na Rússia. Ele declarou, tanto que ele está em guerra aqui, né? Ele acusou a Ucrânia. Se vocês tiverem tempo, coloquem aí o primeiro discurso do Putin em relação à invasão da Ucrânia. Qual o motivo que o Putin declarou para ter invadido a Ucrânia? É neonazismo, tal, não sei o quê? Não, senhores. Foi porque ele disse que ele não permitiria o movimento LGBT entrando na Rússia. Será que a Ucrânia aprovou alguma lei a respeito disso? Não é? Será possível? Então ouçam o argumento, a entrevista do Putin, quando ele está falando lá. Church, deixa eu ver aqui. O Putin na igreja. Isso aqui tem 1 ano. Deixa eu ver uma coisa. A gente não conhece. A gente só sabe o que passa na televisão. Não é verdade? Eu tenho um ponto de vista sobre religiões. Eu acredito piamente, com todas as forças, de que a religião é o câncer da humanidade. Aqui, ó, Igreja Christians, eles celebram o Natal lá, na Rússia. Não sei se você sabe disso. Pervert religion, outright satanism, put attacks. Como é que é isso aqui? West way of praising Russian values. Isso aqui eu não vi a respeito, até porque está com tradução em russo, eu tenho que ver isso aqui primeiro. Mas tem um vídeo aqui que o Putinho, ele tá lá na igreja. Deixa eu ver, acho que é esse aqui.
Vamos dar uma olhada, eu tenho que caminhar ainda. Eu tenho que caminhar por recomendação médica. Isso aqui foi publicado há 6 anos. Acho que é esse vídeo aqui que eu vi. Então de lá para cá eu estou remoendo isso aí. Eu estou remoendo isso. E agora que eu decido criar um canal gamer para reunir meus filhos, o mundo quer acabar. Simples assim. Simples assim. E por causa do quê? Por causa de ideologias. Olha, se esse cara aí, ele acredita na religião mesmo, que nem a gente aqui é lunático de acreditar em religião, então nós temos um problema. Nós temos um problema sério aqui, porque ele vai levar a sério a crença dele. A máquina não está ajudando, não é a internet, é a máquina que não presta mesmo. Olha lá, eles fazem sinal da cruz. É um cara cantando ali, que nem os padres aí das religiões católicas, né? Olha lá, tem altares também. Cada vez que o cara fala uma frase, o cara tem que ficar batendo a mão no ombro, na testa, no braço, no beiço. Então no meu jogo, no meu game que eu estou criando, chamado WW3 Wok, nós temos que ir até a Rússia e caçar comida, ou seja, pessoas que sobreviveram ao ataque nuclear, né? Porque as pessoas estarão limpas de radiação. A gente não pode comer os animais, não pode comer os peixes, não pode comer os vegetais. Então nós vamos caçar e nós vamos comer essas pessoas aí. Literalmente. Arrancar os pedaços, fazer um churrascão. Esse é o meu game. Então, qual é a sua opinião? Isso tudo que está acontecendo aqui é mentira? Não foi esse daqui não que eu vi. Também tem aqui o Putin na cerimônia do soldado Unknown Soldier. Quer ver só? Putin Ceremony. Eu acho que se você vai morrer, você tem que morrer com honra. Levando o máximo de pessoas que você puder com você. Esse é o conceito do WW3 Woke. O game que eu vou criar aqui, né? O enredo dele é esse. Os Wokes, eles encheram o saco de uma nação, dos russos, e aí os russos declararam a Terceira Guerra Mundial e meteram bomba nuclear e tudo mais, mataram. Então aí quem sobreviveu, por exemplo, imagina que eu sou o protagonista do game. Eu saio do meio dos escombros e eu falo, puta que o pariu, não é que esses caras fizeram. E agora o canal que eu criei para jogar videogame com meus filhos? Alguém vira pro meu lado e sobreviveu também e falou assim, ele fudeu tudo, cara, porque agora acabou. Não tem mais nada de monetização, não tem mais dinheiro, não tem mais nada. Ah, não tem mais dinheiro? Não. Não tem mais. E comida? Como é que nós vamos fazer para comer? Não, comer a gente tem que comer, porque se a gente ficar 3 dias sem comer, a gente morre. Não, 3 dias sem beber água, né? Se você ficar 3 semanas sem comer, você morre. Então o game vai ser isso aí, vai ter um contador que você tem que achar onde que tá. Ou o wok, né? O wok a gente decide, você vai matar ou você vai comer. Esse é o enredo do meu game que eu tô criando, né? A história do meu jogo é essa daí. Os woks foram responsáveis pela Terceira Guerra Mundial. Muito bem. E aí, tem aqui a cerimônia do Vladimir Putin lá no túmulo do soldado desconhecido. Então, pessoal, é o seguinte, mais uma vez eu vou repetir aqui. Na minha opinião, é a minha opinião, a religião é o câncer da humanidade. Enquanto houver religião, isso daqui não é religião, isso aqui é respeito. Os caras morreram, eram jovens, 18, 19 anos, a maioria deles. Ou seja, pessoas com idade praticamente dos meus filhos. Muitos deles não chegaram nem a dar um tiro na guerra. Simplesmente o submarino foi lá e afundou o navio deles. Então aqui nós temos o Vladimir Putin, todo ano tem que fazer isso, né, no dia da vitória. Ele vai lá e coloca as flores no memorial. Ali nós vemos a chama que nunca se apaga. Lá na Rússia, eu não sei onde que é isso. Nos Estados Unidos também tem o túmulo do soldado desconhecido.
Não é o meu foco mostrar o soldado desconhecido Unknown Soldier dos Estados Unidos. Segundo dizem, é o lugar mais sagrado do mundo. Aqui, como vocês podem observar, tá chovendo. E tem os veteranos ali, ó. Homens com mais de 90 anos que ainda estão vivos, que lutaram naquela guerra. Então, se eles acreditam, se eles são católicos, e eles acreditam piamente na religião deles, e eles também lutaram na Segunda Guerra, e eles acreditam piamente que eles estão com a razão, nós temos um problema aqui. Nós temos um problema bem sério aqui. Eu sou instrutor de engenharia aeronáutica, eu ensino tecnologia para projeto de aviões e inclusive militares, né? Então, eu sei do potencial que tem esse tipo de armas. Talvez eu tenha que duvidar, talvez eu faça o World War III dizendo que o woke é que os mísseis nucleares, na verdade, eram tudo mentira. Não tem míssil nuclear nenhum. Então a gente pode criar um enredo nisso, né? Baseado em que é tudo mentira. Mas uma coisa é verdade. Os wokes, escutem o que eu estou falando para vocês. Os wokes, os LGBTQIA+, aí, que o pessoal renomeou, né? Os não héteros, eles foram responsáveis pela Terceira Guerra Mundial. Então, me dê sua opinião aí. Isso aqui é um canal de finanças, de análise, de crises, né? E nós estamos vivendo uma crise fantástica. Uma crise financeira mundial. Não, a crise financeira está só no Brasil. Por questão ideológica. O mundo, senhores, o mundo está rodando. Tudo está acontecendo no mundo. Só aqui que a gente vê notícia como essa, ó. Tá vendo? Esse senhor aqui, ó, como empresário há 35 anos, nunca, jamais eu votaria no negócio. E esse careca aqui? Então, qual que é a sua opinião? Vocês acham que o meu game, World War III, talvez eu deva colocar os religiosos também para a gente caçar eles? Afinal de contas, quem matou Jesus Cristo? Foram os caras da sinagoga, lá dos judeus. Foram eles que entregaram Jesus Cristo para ser crucificado. Então, qual que é a sua opinião aí? O que você acha? Eu sou um engenheiro, eu sou instrutor de engenharia, eu me ofendo se me chamarem de engenheiro. Eu sou um mestre instrutor de engenharia. Mas eu me ofendo agora. Tá? O que você acha? Vai ser um bom enredo? Os wokes, na Terceira Guerra Mundial, foram responsáveis. Eu vou começar a criar um enredo e vou começar a publicar lá no canal Gamer. Lá do canal dos meus filhos, né? Olha, pessoal, estou criando um jogo aqui onde os wokes foram responsáveis pela Terceira Guerra Mundial. Inclusive, eles começaram a invadir os games. Se a gente coloca aqui no YouTube agora, ó, do nada, ó, coloquei aqui o YouTube. Vai aparecer alguma coisa aqui relacionada? Vamos ver se vai aparecer alguma coisa relacionada. O pessoal tá metendo pau aí sobre woke nos games. Aqui, ó. Sweet Baby. No League of Legends, que eu jogo aqui, também tem personagens. Agora começaram a falar que o fulano é marido do Beltrano. Que a fulana, ela é parceira lá, né? Sexual da outra. Então tá aqui. Tá ali. Se a gente vê aqui, é tudo coisa nova. LGBT em games. Vamos ver sobre isso. Eu nunca me preocupei com isso. São pessoas amáveis. São pessoas que, quando conversam com você, são sinceras. Agora, por que estão tentando colocar a gente contra eles? E o pior, né? Eu estou dizendo aqui no meu game, aqui ó, eu estou dizendo aqui no meu game, no World War III, WOK,
Vai ser um sucesso esse jogo. Eu estou dizendo aqui que é, eles invadiram um espaço que não era deles. Então tá aqui, ó. Deixa eu ver, recusou demanda. Eles têm o mundo deles, por que que vocês também não fazem, né? Se você é LGBT tá vendo esse vídeo, por que que você não faz cria um negócio do zero, pô? Para você não ser listado em grupo terrorista, como eu coloquei aqui no início do vídeo, aqui, ó. Por quê? E a maioria, né? Por que que vocês não se juntam? A maioria de vocês que não concorda com isso, para evitar a sujeira, né? O pedô, por exemplo. A maior caso de pedô está entre pessoas que se declaram. Agora é lógico que se tiver uma World War III, tiver uma terceira guerra mundial, limpa, mas faz um reset na humanidade. E tudo que foi responsável por aquilo vai ser perseguido. Você não vê o que acontece com o nazismo? É proibido você colocar qualquer símbolo que reflita ou que lembre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É lógico, existem fatos históricos. Ninguém pode dizer que aquilo não existiu. Existiu. Tanto que na minha família, o meu bisavô veio para o Brasil fugido. E todos os que ficaram lá morreram na Segunda Guerra Mundial. Então, se eu estou vivo hoje, é porque o meu ancestral, o pai do meu avô, fugiu da Europa. Senão, eu não existiria. Pense nisso. Porque você está aqui no Brasil também, você tem parentes que vieram para cá, para o Brasil, vindos da Europa, antes da Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo depois dela, que podem contar a história dizendo, olha, eu tenho pessoas na família que morreram por causa dos alemães. Eu tenho. Meu nome é hebreu. Toda a minha família, olha o nome do meu pai. O nome do meu pai é Jonadab. O nome de toda a família, os 10 filhos do meu avô, que manteve a tradição nos nomes, Ruben, Ruth, Abigail, Jessé, Job, meu pai Jonadab. Todo mundo com o nome que está na Bíblia. Você acha que o cara não ia bater? Olha, eu vou contar um caos. Quando eu saí da Embraer e fui fazer serviço na Volkswagen, o diretor da engenharia de produção chegou para mim, mas um alemão clássico, Karl. Ele falou: "Você é judeu?" Aí eu falei: "Não, esse é um nome hebreu. Eu não tenho a religião." Aí ele falou: "Eu também não sou alemão. Eu sou neto de alemão." Por que que ele falou isso para mim? Porque o meu nome é Eli. E ele ficou o tempo inteiro da reunião do processo seletivo com a mão no queixo, olhando para minha cara, o Cal. Meu currículo estava na mão de todos. E um cara que saiu da Embraer para trabalhar numa outra empresa no ramo da engenharia é um cara respeitado. Então os caras tiveram uma grande atenção para o meu currículo. E agora eu estou virando aqui um gamer junto com os meus filhos, se o mundo não acabar antes, né? E agora eu decidi, tá bom, então eu vou criar um jogo chamado Terceira Guerra Mundial Woke. Não, eu não gosto de zumbi, porque zumbi é um monte de pessoas, né? São seres humanos, humanoides ali, que não conseguem nem andar direito, né? Agora, nesse meu game aqui, as pessoas vão fugir, mas vão fugir com muita força, pra gente não catar eles para comer. E você tem que comer, porque senão, depois de um período de tempo, você morre de fome. Certo? É um enredo bem forte, mas é o que vai acontecer agora, né? Isso aí já está definido. A questão agora é quando que isso daqui vai acontecer, a Terceira Guerra Mundial. Por causa dos wokes e por causa... E o estopim de tudo isso aí foi a Rússia, né? Então, meu enredo, meu mapa vai ser saindo da América do Sul e indo até a Rússia para comer até o último cidadão, último sobrevivente russo. Quando você conseguir comer o último sobrevivente russo, você ganha o jogo. Bom, pessoal, é isso. Vale tudo, né? É a minha opinião. É um jogo que eu estou criando, né? Minha liberdade criativa. Então, o que que vocês acham? Vocês concordam comigo que boa parte
do movimento tem muito enrustido, né, perverso, colocando uma sigla, isso daí está atrapalhando os nossos negócios, porque está atrapalhando o meu. Está atrapalhando muito o meu negócio. E o Bigodinho, ele mandou o pessoal colocar uma estrela dessa aqui, ó, no braço, né? Nós não, nós mesmos vamos nos colocar um símbolo. Para que a pessoa fale, ih, olha ali aquele cara. Olha ali aquele cara. Aqui, ó, o romance gay, viking. Tá certo? Então, qual que é a sua opinião? Você também tá com o saco cheio de tudo isso? Quer fazer algum movimento para poder reagir? Nós estamos fazendo um movimento anticrise. Porque o nosso interesse aqui é dinheiro. Por isso que eu fiquei um tempão sem gravar vídeo. Agora eu vou voltar a gravar, vou fazer o episódio 007. Mas eu queria bater esse papo com vocês a respeito disso aí, tá bom? Vamos ver como é que o algoritmo do YouTube vai fazer a entrega desse conteúdo para quem é nerdola, para quem é anti-LGBT, ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e boa sorte na Terceira Guerra Mundial. Até lá. Tchau, tchau.